Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de anatomia humana. Na aula de hoje, iremos dar continuidade aos acidentes anatômicos do esqueleto axial. Então, nós havíamos finalizado ossos do crânio. Com isso, a gente continua o esqueleto axial com os ossos da caixa torácica. Então, a caixa torácica é formada pelas costelas e pelo osso externo. Então, as costelas, elas são classificadas de três formas: costelas verdadeiras, que são ligadas diretamente ao osso externo; costelas falsas, que são três pares, então elas vão se ligar indiretamente ao osso externo; e os dois pares de costelas flutuantes, que elas não vão se ligar ao osso externo. Enquanto acidentes anatômicos, as costelas típicas, a maioria delas, exceto as primeiras, elas vão ter como os acidentes anatômicos cabeça, colo, tubérculo e o corpo da costela. O osso externo, ele é dividido em três partes. Então, o osso externo, ele é dividido em três partes: manúbrio do externo, corpo do externo e processo xifoide, tá? Então, essas são as partes anatômicas do osso externo. E enquanto acidentes anatômicos, a gente tem a incisura jugular, que vai passar a veia jugular. Aqui no corpo do externo, a gente tem lateralmente, assim como nessa vista lateral, a incisura costal. Então, a gente tem várias incisuras costais. E o processo xifoide, que é a terceira e última parte do osso externo. Com isso, a gente finaliza aqui a parte de caixa torácica e já damos continuidade à coluna vertebral. A coluna vertebral, ela é um conjunto de vértebras, nada mais é do que uma vértebra em cima de outra, em cima de outra, em cima de outra, formando uma coluna vertebral, que é dividida por regiões de acordo com a vértebra e suas características. Então, a gente tem as 5 regiões: região cervical, região torácica, região lombar, região sacral e a região coxígea, tá? Lembrando que, por último, a região sacral, ela é formada por 5 vértebras fundidas, ou seja, unidas em uma só, que vai se tornar o osso sacro, da mesma forma que o cóccix, que anteriormente eram 4 vértebras coxígeas que se fundiram, que se uniram em um osso só, o osso cóccix. Tá? Então, tá aqui as regiões da coluna vertebral. Região cervical contém 7 vértebras, região torácica contém 12 vértebras, região lombar 5 vértebras, região sacral, o osso sacro. Por vezes, uma hora você considera o osso sacro, outra hora você considera 5 vértebras sacrais. As duas formas são corretas. E o osso cóccix, que são 4 vértebras coxígeas unidas. Então, a vértebra típica vai ter as seguintes características. Então, ela vai ser formada por... Então, a vértebra típica, ela vai ser dividida nas seguintes partes: corpo da vértebra, vou até aumentar aqui para ser melhor visualizável para vocês. Isso aqui. Então, uma vértebra, ela vai ser dividida nas seguintes regiões: corpo vertebral e arco vertebral. Então, o arco vertebral vai ser tudo isso e o corpo vai ser essa parte densa, compacta do osso, tá? Então, a gente consegue perceber aqui nessa imagem que os principais acidentes anatômicos da parte do corpo vertebral vai ser o próprio corpo vertebral, e na parte do arco vertebral nós temos os processos desse osso, da vértebra. Processos articulares, nós temos 4 que vão se articular com as vértebras superiores, e mais dois processos articulares superiores, e mais 2 que aqui não dá para visualizar nessa vista.
Os dois processos articulares inferiores, a gente tem dois processos transversos e a gente tem um processo espinhoso, ok? A gente tem também o pedículo, que é essa região que vai ligar o corpo vertebral ao arco vertebral. As vértebras atípicas são atlas, ou seja, vértebra C1 e axis, vértebra C2. Por que elas são atípicas? Pelas seguintes características. O atlas não possui o corpo vertebral e o axis contém um processo a mais, que é o processo odontoide, também chamado de dente do axis. Por último, na coluna vertebral, a gente tem o osso sacro. Ele tem essa conformação vista anterior e vista posterior. Na vista anterior, os principais acidentes anatômicos: promontório. O promontório vai ser essa parte que vai articular com a última vértebra lombar. A base do sacro vai ser toda essa região aqui do osso, toda essa base, além dos forames sacrais, tá? Forames sacrais anteriores, que é uma abertura, também vai ser vista na parte posterior, formando os forames sacrais posteriores, ok? Tá? Então, por último, no sacro, a gente tem o hiato sacral e o último osso da coluna vertebral é o cóccix, que contém os acidentes anatômicos cornos coccígeos, tá? Que são as quatro. O cóccix são as quatro últimas vértebras unidas em um só osso. Com isso, a gente finaliza a nossa aula de hoje.